Ao entrar na presença do Senhor Deus, com louvor, como diz a palavra, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Amém. Aqui no primeiro livro da palavra de Deus, Gênesis, no capítulo 1, versículo também 1, assim começa a palavra inspirada pelo Santo Espírito Santo do Senhor. No princípio Deus deu os céus e a terra. E a base de toda a criação para se comportar em todos os tempos é nos 10 mandamentos, base de toda a doutrina. Jesus aqui em Mateus capítulo 22, versos 36 ao 40, Jesus, ele resume em duas tábuas separada em relação aos seres humanos, de seres humanos para seres humanos, e a primeira tábua é relacionamento para com Deus. Então vamos lá. Alguém perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então ele resumiu aqui, falando das duas tábuas. Glória a Deus. E agora, o elo também em duas partes, é o elo dos 10 mandamentos e dos relacionamentos de seres humanos para com Deus e Deus para com os seres humanos. É aqui em Levítico, capítulo 19, e o verso 3. Diz assim: cada um respeite a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, dos 10 mandamentos, o quarto mandamento é sobre o sábado. Encerra esses 4 mandamentos, que é o relacionamento para conhecer a Deus. É Deus falando conosco. E claro que a gente coloca ele em primeiro lugar. Como diz a palavra: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Aí tudo ocorre conforme a vontade de Deus, lhe ajudando para você cumprir o que Deus quer para você. E feito nosso ser. Né? E o elo que começa também no 5º mandamento, que fala aqui sobre honrar pai e mãe. Então, quando termina o relacionamento direto para com Deus, para se conhecer quem é Deus, aí já começa o relacionamento de ser humano para ser humano. É o elo. Então, o 5º mandamento é o elo com o 4º mandamento. Que o 5º mandamento é a base, o primeiro versículo da 2ª tábua da lei, que é o relacionamento de seres humanos para seres humanos. Então, quando você cumpre honrar pai e mãe no 5º, então Deus lhe dá o crédito, a competência, a força para você ter bons relacionamentos, principalmente com os fiéis. Entendeu? E para poder Deus aceitar, né, o seu modo de se comportar em cumprimento à lei geral que Jesus cumpriu por todos nós, que nós às vezes cumprimos um mandamento num instante, e no mesmo instante a gente não cumpre, mas Deus nos justifica porque Jesus tomou o nosso lugar e cumpriu integralmente. Por isso que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:21 que ele fez justiça em nosso lugar diante do nosso Pai. Tá vendo? Então, é o elo. O sábado e honrar pai e mãe é o elo entre as duas tábuas da lei. Que é a primeira, vou repetir de novo, os 4 primeiros mandamentos é o relacionamento para se conhecer quem é Deus. É o relacionamento com Deus. Aleluia, em primeiro lugar. E a 2ª tábua também agora é o relacionamento entre seres humanos e seres humanos. E o elo que termina o 4º mandamento, que é do sábado, relacionamento com Deus, e começa o relacionamento com os seres humanos com os seres humanos, a partir vou repetir de novo, do 5º mandamento. Vou repetir agora o versículo de novo. Agora, 19 aqui, saiu do lugar, assim, aqui está.
Nós somos seres humanos, né? Nós somos falhos. Mas o importante é que nós, quando abrir a boca, falar a verdade. É isso que Deus quer. Tá certo? Então, vou ler de novo. Levíticos 19, verso 3. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Tá vendo? Agora, em particular, em relação ao elo aqui, a conexão, quando termina o relacionamento de ensino de Deus para nós, para a gente entender, aí fica mais fácil para a gente honrar pai e mãe, e depois a gente se dá bem na vida, mesmo com as lutas, mas sempre venceremos como os filhos de Deus, andando peregrino nesta terra, para depois ir para o lar da glória, onde não haverá dor, nem pranto, nem choro, nem luto, nem nada, e Deus dizendo, eis que Ele vai fazer tudo novo. Amém? Então, qual é esse elo aqui, específico, em cima dos elos? Certo? Então, quando você procura entender a doutrina do sábado, você aprende o primeiro, que é de 7 em 7 dias, entendeu? Para o descanso, apontando para o descanso eterno do Senhor. Né? Ele tira você de bater a enxada na terra, entendeu? Para você descansar e ter tempo para pensar mais em agradecer a Deus e adorar Ele nesse santíssimo dia do Senhor, como Ele disse, eu sou o Senhor do sábado. Entendeu? Então, e também de 7 em 7 anos, também a terra também tem o seu descanso, não bater a enxada nela, certo? E também, todos os anos tem um dia no ano também que é chamado de sábado, que é a entrega, o sacrifício, apontando para Jesus, faz o sacrifício por todos nós e apaga nossos pecados diante da presença de Deus, nosso Abba Pai. E também de 7 vezes 7 anos, que é o ano 49, também é chamado também de sábado, pode cair qualquer dia da semana, como foi os outros dias também. Agora o 7 somente no dia 7 da semana. Então, o dia que cair, o 7 vezes 7, que dá 49, então é um apronto para que entre também o chamado sábado, pode cair qualquer dia da semana, que é de 50 anos, que aponta para o jubileu. O jubileu de número 120, que é o último, que completa 50 vezes 120, 6.000 anos. Foi o que Deus permitiu para suportar o pecado e eliminar, zerar esse poder do pecado aqui na terra, e ele aparece em glória, nos transforma aqueles que aceitaram ele e nos leva para a glória. Aí vamos passar 1 milênio, 1000 anos no céu com ele, e depois voltaremos depois do milênio do ano aqui, dentro da cidade, entendeu? Que Deus, o Pai, fez, né? Já se preparou um lugar para cada um de nós, descer do céu e pousar lá, na Jerusalém, que hoje é a Jerusalém terrestre, e pousar lá, e Jesus no trono como rei, não é? E a terra toda renovada, certo? Como antes, não é? Como nos dá a entender totalmente nos capítulos 20, 21 e 22 de Apocalipse, esse final feliz. Então, os sábados, esses 6 tipos de sábados, entendeu? Ele é um elo, uma corrente de todos eles, que é um bate e volta, né? No itinerário, no roteiro. Então a salvação é numa pessoa, é em Jesus. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio Pai senão por mim. Agora, o roteiro tem essas paradas chamadas sábado, para chamar a atenção. Eles são os elos que se repetem até o último, que é o jubileu de 50 anos, de número 120. Então, quando chegar esse aí não tem o bate e volta mais
para as situações dessa terra. Então já vai ser o sábado eterno, principalmente lá na Nova Jerusalém. Não vai ter nem dia nem noite na nova cidade, a Nova Jerusalém que vai descer do céu. É isso que a palavra diz. Então, vamos nos esforçar em entender a doutrina dos sábados, porque a doutrina do sábado mostra que é uma questão de obedecer, entendeu? Na prática, você mostrar, Deus sabe, no seu coração, no seu entendimento, mas os outros seres humanos não sabem. Então, para a mesma maneira de você mostrar que você está honrando a voz de Deus para obedecer ou não, é o que você faz claramente no dia de sábado, porque no dia de sábado a Bíblia colocou claramente nos 10 mandamentos o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Específico no 4º mandamento, aí diz o que é que se deve fazer nesse dia e o que você não deve fazer, como diz em Isaías 58, versos 13 e o 14, entendeu? É esse 4º mandamento, que ele está lá, no 4º mandamento, dos 10 mandamentos, no capítulo 20 e o verso 11. Então, o sábado é um clima que é um vislumbre de como será no reino da glória com Jesus. Como será a eternidade que nós vamos viver, entendeu? Então, quem não conhecer esse roteiro aqui na Terra, então não consegue entender que mesmo nessa terra a gente conseguir ter a felicidade que não se explica, porque aqui a gente sofre dores e problemas e tudo mais. Mas Jesus assim, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E na prática, essa doutrina dos sábados, não só de semanal, mas esses de período e espaço que eu falei. Falei que você replicando o que a palavra nos tem dado o entendimento. Entendeu? Então, Jesus disse, por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Pronto. Então, se nós não somos filhos bastardo ou rebelde, entendeu? Então, a gente tem que procurar obedecer o que a palavra diz, mesmo tropeçando, mas Jesus não tropeçou em nosso lugar e nos justifica, nos levanta em tempo, nos aprimando em tempo, tá vendo? Então, é isso aí. Então, o roteiro, o caminho é Jesus, para o lado da glória eterna, mas o roteiro tem as estações que são de sábado, de sábado, de sábado, de sábado, começado de 7 em 7 dias, que é para não esquecer, mas para o nosso bem-estar, tudo isso para o nosso bem-estar. Então, toda a doutrina é destrinchada e vivida dentro da doutrina dos sábados, de forma de esse tipo de sábado, todos esses tipos de sábado, que não são um tipo só, entendeu? E com base para mostrar geral que é os 10 mandamentos de tudo, tá certo? E o resumo e a prática de que você ama a Deus é o que se as obras que você faz, o que você fala neste dia específico. Bem específico. Deus facilita tudo para você estar feliz e agradecendo a Deus. Agradecer por tudo que Ele fez vencer, né, nos 6 dias. Tá vendo? E foi uma disciplina que o homem pecou e aí tem que derramar o suor para poder ganhar o seu pão. Porque o homem pecou, que antes não precisava bater na terra, que a própria terra dava, só era cuidar. Cuidar e colher e se alimentar. Era isso aí. Agora, depois, quando pecou, então tem que bater na terra para poder a terra dar o alimento. Tá vendo? Tá vendo? Então, nos dias de sábado, aí um vislumbre, ele manda que pare. Que pare essa disciplina. Devia descansar na presença dele e se alegrar com ele, que ele fez esse dia para contemplar o que ele fez e se alegrar. E ele nos chama para a gente também participar dessa alegria. Então, a participar da alegria do Senhor, a gente sente como se fizesse o clima já no céu, apesar de nós estarmos ainda com os pés aqui nesta terra. Eu acho que já está bem entendido, né? Tá bem?
glórias e glórias e glórias e graças a Deus, ontem e hoje, eternamente, para todos sempre. Quanto diz comigo, vamos lá dizer o amém, que os anjos repliquem este amém, aos pés do trono da graça eterna nos céus, e também de nosso Pai, nosso Abba Pai, o Pai nosso Jesus Cristo, Yeshua Mashiach. Olá, olá. Min handel in essa artigo desta. Aleluia. Oh, glória, sangue funache que deixar. Ali você se que obedia.